Olá, sejam bem-vindos ao 50º episódio do podcast A Hora da Abobrinha. Eu sou Rui Schneider, o criador, produtor e editor desta saga que perdura há 1 ano nas principais plataformas de podcast. E tudo começou quando resolvi escrever um livro. Acreditem, escrever um livro onde eu contaria minhas memórias, sempre com bom humor e alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. No meio do caminho, me deparei com um assunto novo naquele momento, o podcast. Fui investigar de que se tratava o podcast, como funcionava o podcast, e consultei o tio Google, que me jogou para o YouTube. E no YouTube eu descobri vários profissionais que ensinavam como você criar, produzir e publicar um podcast. Mas me deparei com um nome extremamente sugestivo e intuitivo: Escola do Podcast. Assisti vários vídeos da Escola do Podcast disponíveis no YouTube, onde fiz uma amizade fantástica com 2 caras profissionais autênticos que certamente me ajudaram muito a lançar o meu primeiro episódio do podcast A Hora da Abobrinha. São eles Eduardo Schmidt e Jefferson Pérez, mestres extremamente didáticos que ensinam de fato o passo a passo para você criar, editar e publicar o seu podcast. Na verdade, meu amigo Eduardo Schmidt, conta para nós. Opa, tudo bem? Aqui é o Edward da Escola do Podcast e eu quero fazer aqui a minha homenagem para o Rui Schneider pelo 50º episódio do podcast dele, que é A Hora da Abobrinha. Eu, tenho uma honra muito grande de ter o Rui como um aluno e por alguns motivos. Porque ele realmente é um sujeito muito obstinado. São poucas as pessoas que chegam no episódio 50. A maioria desiste antes do 5º episódio, mas o Rui não. Foi até os 50 e eu sei que ele vai continuar. Outra coisa, o Rui, ele, além de ser muito obstinado, ele já é um cara veterano, com muita experiência de vida. Ele tem 71 anos de idade e eu acredito que ele seja realmente um jovem de 71 anos, porque o espírito dele é muito juvenil e ele não deixa que a idade seja uma desculpa para não fazer um podcast. Muitas vezes tem pessoas aí que acham que são velhos demais para fazer um podcast, e isso não é uma realidade, e o Rui prova. Então, o meu muito parabéns para o Rui. Outra coisa, o podcast do Rui, cara, é muito legal, porque é um podcast de humor, mas um humor refinado. Então, eu recomendo que você continue apoiando o Rui e divulgue o podcast do Rui, A Hora da Abobrinha, para outras pessoas. Então, é isso aí. Eu parabenizo o Rui. Agradeço o Rui por ser meu aluno e parabenizo ele pelo 50º episódio. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo ou alguma outra coisa que eu fizer aí pro Rui. Até mais. E assim vocês ouviram um dos sócios da Escola do Podcast, esse cara fantástico que acabou de lhes falar. Mas existe o outro, que sem dúvida, juntamente com o Eduardo, fazem uma dupla fantástica. Assim como uma dupla dinâmica, Batman e Robin, assim como Don Quixote e Sancho Panza,
assim como o zorro americano e o índio tonto. Aliás, índio tonto não, senão não daria certo, tem que ser tonto ou índio. Assim como essas duplas famosas de aventuras, Edward e Jefferson, se completam e nos ensinam, através da escola do podcast, o passo a passo para você montar o seu podcast. Diz aí, Jefferson. Olá, pessoal. Passando aqui para dar um recadinho bem rápido sobre o Rui Schneider. Ele é aluno nosso aqui da escola do podcast. Tá comemorando aí tá chegando no episódio de número 50. Olha só, realmente é um obstinado. Então, Rui, para você que chegou até os 50, eu te desejo muito mais que você chegue no 100, no 150, no 200, no 500, quem sabe no 1000. Aí falando um pouquinho, trazendo esse humor que você traz, tá participando sempre com a gente aqui na escola. Realmente eu fico muito feliz de ter você como aluno nosso. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua dedicação. Espero que você continue tendo bastante sucesso aí na hora da abobrinha. Valeu! Agora apresento a vocês 3 alunos fantásticos, meus coleguinhas de aula. Olha que coisa! E esses caras têm um fator muito importante na vida deles e na vida de todos nós que somos podcasters. Esses 3 caras são os primeiros colocados nas principais plataformas de podcast. Cada um na sua linhagem, cada um no seu tema, eles são os primeiros colocados. Assistam, ouçam o que eles têm a dizer. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Gia Campos, sou apresentador e criador do podcast Direito Penal do Zero, um dos podcasts mais ouvidos da categoria Educação. Queridos, mas eu não parei por aí não. Eu chamei um grupo de gente que é louca, que ama a matéria do direito, para apresentar mais podcasts. Ao todo, nós temos 8 podcasts. E de segunda a sexta-feira, nós ensinamos aqueles que serão os futuros juízes, futuros policiais, futuros promotores e até mesmo futuros delegados e aqueles que estão se preparando para a carreira dos tribunais. Mas olha só, de nada adianta todo esse estudo, todo esse preparo, se a gente não tiver aquele momento, né, de lazer, aquele momento onde, sabe, quando você escuta uma musiquinha ou até mesmo quando você escuta o podcast A Hora da Abobrinha, para a gente meio que se desconectar, né, desse mundo que é um manicômio chamado Terra. Mas olha só, aproveitando a vibe do podcast, o grupo Direito do Zero quer trazer 3 dicas, olha só, 3 dicas de ouro para como você consegue e vai conseguir ser reprovado. Olha só, é só seguir essas 3 dicas que você vai ser reprovado no próximo concurso público ou naquele concurso público do seu sonho, tá? Primeira dica é não dormir. Tá bom? Não durma, comece a estudar, não tenha rotina, tá? Acorda de manhã, não toma café, vai lá, estuda, começa a estudar, não para para o almoço, estuda várias horas. Então várias horas estudando que certamente você vai ser reprovado no concurso público. A segunda dica é, olha só, não ter material correto. Então, faça o seu estudo fora do edital. Não estude com base no edital. E eu tenho certeza, e não procure alguém especializado, um cursinho, faça por conta própria. Fala assim, eu vou conseguir por conta própria. Não procure, então você certamente será reprovado. E por fim, que é o último, eu julgo assim, será que é importante ou não? Tá, acho que eu vou falar, é o último. Acho que é mais simplesinho. É você não ir fazer a prova, tá bom? Faz inscrição e esquece de ir, ou até mesmo faz a inscrição e perde o ônibus, perde a hora e chega lá e já fechou os portões. Então essas são 3 formas maravilhosas de como ser reprovado num concurso público. Queridos, espero que vocês possam ouvir nossos podcasts. Aguardo você lá no podcast Direito Penal do Zero e nos nossos podcasts Direito do Zero. Se você quer ser aprovado, agora é uma dica boa, quer ser aprovado, siga os nossos podcasts e
Até mais. Tchau, tchau. Olá amigos, aqui quem fala é o Gabriel Acamini do podcast Paladar Distinto. Eu falo de gastronomia, falo de bebidas, falo com chefes, produtores e empreendedores aí do setor gastronômico. E hoje é com imensa alegria que faço essa homenagem ao grande amigo Rui Schneider. Criar um podcast não é tão difícil, né? O mais difícil é ter a consistência e manter o podcast vivo. Chegar na marca, né, Rui, do episódio número 50 é um momento aí de grande felicidade. Por isso, Rui, gostaria de te parabenizar por toda a sua dedicação, persistência, sempre criando, né, novas formas aí de divulgar seu conteúdo. Você faz um trabalho incrível, né, esse humor diferenciado, leve e que nos faz entrar em cada história e situação. E que venham muitos outros episódios que você tenha essa mesma garra para manter esse trabalho aí brilhante. E para quem gosta, né, de boa comida, bebida, faça o convite para seguir o Paladar Distinto, né, no Instagram, paladar.distinto, tá em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google, Apple, entre outras. E faço o convite aqui para quem ainda não conhece o podcast do Rui, né, A Hora da Abobrinha. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço do seu amigo Gabriel Rui. Olá, pessoal. Estou aqui para comentar e recomendar um dos podcasts mais legais, divertidos e estimulantes do mercado, e que é produzido e apresentado por um colega nosso, que é o Rui Schneider, e o podcast é A Hora da Abobrinha. Com um humor saudável e engraçado, seu podcast é um antídoto contra o estresse, com histórias e causas que nos ajudam a aliviar situações tensas, melhorar o ânimo, relaxar e sorrir. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Sou Valdir Franzini, engenheiro agrônomo, executivo de vendas, empresário rural e que nesses últimos 2-3 anos eu estou tendo experiências muito bacanas, muito incríveis como gestor e apresentador do podcast Academia do Agro. O podcast é um meio atual de comunicação em levar conhecimentos, experiências e inspiração para uma audiência cada vez mais interessada em conteúdos de qualidade. Até este momento nós produzimos inúmeros episódios, algo já em torno de 200 episódios, e é baseado em entrevistas com especialistas, agroempreendedores, produtores rurais, agroempresas e diversos outros atores desse segmento. De maneira informal e descontraída, nós abordamos casos de sucesso e principalmente de superação, onde nós compartilhamos histórias, tecnologias, negócios em um dos segmentos mais pujantes do Brasil, que é o agronegócio. Pois bem, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto que atinge em maior ou menor intensidade todos nós. Um pouco diferente, mas é fato, que é o tal do mau humor. Isso mesmo, o mau humor ele é sorrateiro e que pode aparecer tanto em resposta a um acontecimento chato, quanto de maneira súbita. Às vezes, já acordamos mal-humorados e passamos o dia inteiro assim, prontos para atacar com grosserias quem decidiu comentar sobre uma diferença em nossas feições. Não é assim? Bem desse jeito. Todos nós vivemos de forma acelerada hoje, numa correria sem fim, onde tudo tem que ser resolvido para ontem, e os dias parecem cada vez mais curtos e as tarefas e obrigações cada vez mais numerosas. E quando nos damos conta, bom, já nos encontramos dominados pela frustração, raiva, tristeza, estresse. Tá bom, e o que fazer? É simples. Nós devemos cultivar e exercitar bons hábitos. E há diversas maneiras para isso acontecer. Ouvir uma boa música, praticar exercícios físicos, caminhar, tomar sol, ler um bom livro, fazer o que gosta e, por que não, ouvir o podcast A Hora da Abobrinha. Ele é leve, é divertido, seu humor é apenas um jeito de pensar e permitir que tudo seja visto com outras lentes. Bacana, né? Explorando ideias divertidas, fazendo piadas e prendendo a sua atenção sempre com algo engraçado e inesperado. Daí a dica. Sorria, descontraia-se, né? Seja feliz. Vamos junto combater esse tal de mau humor que é uma névoa cinzenta que paira sobre todos nós, sobre todo o planeta. Valeu? Grande abraço a todos. Prezados amigos ouvintes que me aturam toda semana com novas histórias do manicômio chamado Terra, neste podcast A Hora da Abobrinha. Termino aqui a primeira parte do 50º episódio deste podcast.
É um episódio comemorativo e, devido a isto, recebi vários depoimentos de alunos da escola do podcast, como também alguns amigos que firmei nesta trajetória de 1 ano. Então, eu procurei dividir em alguns blocos. A primeira parte foi esta que vocês assistiram e ouviram. Semana que vem teremos a segunda parte deste episódio comemorativo do 50º episódio do podcast A Hora da Abobrinha. Espero vocês lá. Um abraço a todos e muito obrigado.